Uma boa noite a todos. Sejamos bem-vindos à Casa Filhos de Maria. Com grande alegria que nós nos encontramos mais uma vez. Véspera de feriado, chovendo e a casa cheia. Sempre é bom fazermos parte desta união de pensamentos, de vibrações, para que possamos juntos crescermos e evoluirmos. Temos muito que agradecer em aqui estarmos, porque na semana passada eu conversei com o irmão Pedro e a irmã Marina, pedindo que colocasse sobre aviso um substituto para a noite de hoje. Muitos dizem no Espiritismo que nós, expositores, faladores da doutrina espírita, não devemos citar nossos exemplos, no qual eu sou contrário a este pensamento. Porque nós, quando aqui nos colocamos à disposição da espiritualidade para trazer a mensagem, a conversação, somos partícipes do processo de esclarecimento e de comprovação dos ensinamentos doutrinários. Pois bem, o nosso exemplo também serve como instrução para copiarmos ou não copiarmos. Então, estamos aqui, graças ao nosso bom Pai, e ao grande ensinamento que Ele nos dá a cada dia e que nos convida, através da dor, a refletirmos, a entendermos os motivos e as reais necessidades deste agente em nossa reencarnação. Então, ali por meados do dia 25 de setembro, fui acometido de uma laringite bacteriana. Então, já fiquei bastante debilitado da garganta. Não sendo só por isso, logo veio um processo fúngico, que se instalou garganta e boca. Bom, meus irmãos, fiquei em pandarecos. Não conseguia me alimentar corretamente, ingeria muito pouco líquido. Então, esse processo muito doloroso, porque essas feridas causadas por este fungo eram muito dolorosas. Doía, ardia, todo um processo que vai nos causando vibrações interiores muito negativas. Primeiro, por que comigo? Primeira pergunta que a gente faz, né? Por que isso está acontecendo comigo? Todos nós, meus irmãos, todos nós, indiferentemente se espíritas ou não, se expositores ou não, cristãos, estamos à Terra para avançar, para progredir. E a dor é uma alavanca neste processo. Mesmo que nós não venhamos a concordar ou a aceitar, ela faz parte deste processo. E através da mesma, passamos pelo processo de purificação, onde nós, acometidos dessa enfermidade, desta dor, vamos aprender com ela a lidar e vamos tentar, através do ensinamento doloroso que ela nos reflete, não mais passar. Tentarmos não mais ser necessário, por esse fator, utilizarmos no processo de purificação. Então,
estamos falando quase 15 dias, eu ainda não me restabeleci por completo, ainda tenho algumas feridinhas à boca que me machucam, ainda mais porque uso aparelho. Então vejamos, mais doloroso foi. Então a gente vai tentando amenizar, coloca um algodãozinho aqui, um algodãozinho ali com medicação para facilitar. Então os irmãos percebem que eu já não estou gritando tanto, não estou abrindo muito a boca para não causar esse desconforto. Mas quero dizer que esse processo de dor que fui acometido durante esse período me convidou muito a refletir. Mais uma vez, né? A gente tenta refletir todos os dias. Mas, ao longo desse período, na primeira semana que foi mais difícil, posso assim dizer de todas, que eu imaginei que eu tinha sido abandonado, me coloquei à disposição do Pai. Eu vinha conversando com os irmãos, hoje o Pedro foi nosso médium de transporte, então nós vínhamos conversando, que eu acredito que acometido por uma imunidade um pouco já debilitada, algum processo de intoxicação, causou isso. Vamos assim tentar pensar que foi isso. E esse processo de dor me colocou ao pensamento e a demora do remédio que é o Evangelho. Então eu passei por 2, 3 dias bem perturbado a minha cabeça, pensando, poxa, o que aconteceu? Por que isso? Mais ou menos sabendo o motivo, né? Mas a gente tenta desviar, né? Não foi. Eu sei o motivo. Ou a grande parcela do motivo, que já fiz um acordo com o Pai, que não quero mais, não preciso mais, já sei que não é salutar, então por que trilhar esse caminho de dor? Mas 2, 3 dias após, me acordei de manhã e disse-me assim, Senhor, uma luz. E muito rapidamente veio o Evangelho, irmão. O Evangelho, meu filho. Bom, peguei o Evangelho e tão logo quando fiz minha prece e abri o Evangelho, qual mensagem caiu? Paciência. Nossa, eu disse, Senhor, paciência nesta hora. E ao decorrer da mensagem, nos foi possível entender que é preciso ter paciência. Na alegria, na tristeza, na dor, na saúde, é preciso ter paciência. Para entendermos o que está acontecendo conosco e o porquê está acontecendo conosco. E mais, permitirmos o tempo necessário para que isso passe. Paciência. Então eu esperei mais ou menos 10 dias para que eu conseguisse iniciar um processo de alimentação um pouquinho mais dentro de um padrão normal. Eu queria emagrecer, então já emagreci um pouquinho, perdi 5, 6 quilos. Tive algumas reações da medicação que tomei, então de uma coisa já causou outra, e assim vai acontecendo. Em um momento eu fiquei enraivado, não. Ódio, raiva, não, meus irmãos. Claro que nem todos pensam assim ou agem assim. E não é por sempre que nós agimos assim também. Porque lá no começo eu disse para os irmãos, né, que a gente fica pensando, por que comigo? A dor como um processo de purificação, na nossa estadia aqui na Terra, não vou dizer a palavra obriga, para não nos tornar tão pesado, mas nos convida a entendermos a real importância que devemos dar ao nosso corpo e ao nosso espírito. Porque sabemos, meus irmãos, que estamos de passagem. Não sabemos o tempo, mas sabemos que aqui estamos de passagem. E que nos foi confiado ao nosso espírito um corpo físico, um corpo de matéria, que nos serve de
instrumento de evolução. Seja pela dor, seja pela alegria, seja pela saúde, pela doença. Ele é um instrumento que nos possibilita, ou melhor, que possibilita ao espírito esse avanço. Para que isso aconteça, no tempo que nós determinamos com Deus, que não nos lembramos, pelo véu do esquecimento, mas que já está determinado, utilizar da melhor forma possível esse tempo aqui na Terra. Sabemos que não é fácil, meus irmãos, porque as tentações mundanas são inúmeras. Os convites para o erro são inúmeros. E nós o aceitamos. E nós o experimentamos também, repito pela terceira vez, inúmeras vezes. Chega a um determinado tempo, o amadurecimento do espírito, por consequência do corpo físico, nós damos um basta. Nós não queremos mais. Se sabemos que esse caminho nos causa dor, sofrimento, angústia, para que seguirmos ou continuarmos a seguir? Se nós temos a condição de escolher um caminho mais ameno, mais tranquilo, mais suave. São escolhas que cada um de nós fazemos ao longo do processo reencarnatório na Terra. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, que é Sede Perfeitos, no último item, o 11, nos fala de cuidar do corpo e do espírito. A perfeição moral consiste na maceração do corpo? Para resolver essa questão, eu me apoio sobre os princípios elementares e começo por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo que, segundo as alternativas da saúde e da doença, influi de maneira muito importante sobre a alma, que é preciso considerar como cativa na carne. A nossa alma precisa do nosso corpo físico como instrumento. Mas este corpo físico impacta diretamente em nossa alma, pela forma que nós damos a ele, pela condução que nós damos ao corpo, pelos excessos que praticamos, pelos poucos cuidados que o destinamos, vai impactar certamente negativamente junto à nossa alma, que passará também por processos enfermos. Então o desajuste será do corpo e do espírito e do corpo, onde ambos devem procurar caminhar lado a lado, juntos, unidos, corpo e mente são. E é esta dificuldade que nós temos de entender, meus irmãos. Se pensamos que cuidar mais do corpo é mais importante ou mais da alma, assim estamos pensando equivocadamente. O cuidado deve ser para ambos, tanto saúde física quanto saúde espiritual. É necessário, porque quando o nosso corpo se encontra debilitado, nossa alma é o espelho também. Vejamos,
estava com o corpo debilitado, então meu pensamento estava dizendo, por que eu podia ser o outro, e por que eu? O porquê está acontecendo isso comigo novamente? Por que novamente? Porque a mesma, não vou dizer a mesma intensidade, mas este fungo já me acometeu há uns 10, 12 anos atrás. E eu sei que não foi pela mesma razão do passado, foi uma outra agora. Vejamos, meus irmãos, é o tempo que vai nos ensinando, que vai curando nossas feridas. Mas que se nós não dermos o valor, a atenção, a gente volta a cair. Então, o raio não cai 2 vezes? Cai sim, em mim caiu 2 vezes. Eu espero que seja a última. É o meu propósito, porque eu acredito que eu tenha aprendido. Mas esta condição de resignar-se perante a provação, ainda nós temos grande dificuldade em aceitar. Foi contigo, Atílio, não é comigo. Eu já enfrentaria diferente. Eu já me revoltaria, ou eu já estaria muito mais resignado, muito mais tempo do que tu. São inúmeras situações, cada cabeça é uma sentença, como um ditado popular, cada um tem a sua maneira de agir. O propósito de trazer a exemplificação aqui, meus irmãos, não é dizer que eu sou melhor ou pior que ninguém, ou que nós espíritas estamos acima ou abaixo de alguém, não. Nós estamos todos nessa mesma caminhada, tentando nos purificar, tentando nos melhorar a cada dia, indistintamente se somos crianças, se somos adolescentes, se somos adultos, se somos idosos. Durante todo o processo reencarnatório aqui na Terra, é um aprendizado. E se sabemos que é doloroso, para que voltar a esse caminho? Às vezes é necessário porque não aprendeu. Ou às vezes é birra nossa, não, vamos de novo, vamos que a gente consegue. Às vezes a gente não consegue. E aí a gente se frustra e procura culpados, quando o responsável somos nós e mais ninguém. Eu fiz alguns examezinhos que furavam, eu nunca achei coisa dolorosa, eu achei que era tão facilzinho. Eu vejo as pessoas fazendo, pá, que um pinguinho, sai um pinguinho, é sempre uma maravilha, a pessoa não faz nada. Eu já fiz um esparramo quando eu fiz aquele, a moça, porque só fez uma cara tão feia assim, eu disse, minha amiga, mas dói? Ela disse, não dói, a impressão sua de que dói, sim, a senhora furou 2 vezes no mesmo lugar. Eu fui tão sortudo que ela furou 2 vezes no mesmo lugar. Eu disse, nossa, que provação, não? O dedo, meus irmãos, o dedo. Vejamos, é preciso, meus irmãos, nós nos libertarmos. E através desta dor é que nós vamos conseguir. Ela não é uma maldade, ela não é algo ruim que Deus nos confia, que Deus nos encaminha. Não, ela é uma sábia oportunidade. Porque, em primeiro, Ele sabe que nós temos condições de superar. Assim, sabendo o porquê nós nos revoltarmos. Vamos enfrentar. Se foi para mim, vamos lá. Ontem eu usei uma expressão que eu passei por até comentei no carro, por uma prova de fogo. Essa foi uma prova de fogo. Me queimei um pouco, mas já aprendi. Assim eu tenho a minha consciência clara e transparente, porque eu não quero mais. Eu tenho um dos pecados, acredito eu, que tantos têm, né? Que é o da gula.
Eu adoro comer, meus irmãos, eu adoro. Então eu passei assim 8, 10 dias assim, olhando a comida sem poder comer. Aquilo para mim era um sofrimento tão grande, meus irmãos. Sentindo o cheirinho e não podendo degustar, cozinhando e não podendo provar. Porque até agora eu ainda não adquiri todo o percentual de paladar. Então hoje eu como assim, um pouco ainda de dificuldade. Eu identifico que é doce salgado, mas um pouco. Tranquilamente não é Covid, meus irmãos. Fui testado, fui vacinado, graças a Deus. Mas é uma reação dessa enfermidade. Que deu na boca, né? Imagina só. Eu troquei toda a pele da boca, da língua, dos lábios eu ainda estou. Esses dias eu fiz uma videochamada com a família, com o pai e com a mãe, que moram no Rio Grande do Sul, que eles estavam, né, em desespero. Que eu só falava por telefone quando eu falava, porque eu não conseguia nem falar. Primeira coisa que meu pai olhou para mim, tu fez botox na boca. Eu disse, o que, pai? Tu tá com a boca maior, tá com a boca mais vermelha. Eu digo, não, pai, isso aqui é uma consequência do processo. Claro que eles estavam brincando, né? É uma consequência do processo da enfermidade, pai. Vejamos, todos nós passamos, meus irmãos, e não estamos aqui libertos disso. Aqui 2 sistemas se defrontam. O dos ascetas, que querem abater o corpo, e o dos materialistas, que querem rebaixar a alma. 2 violências que são quase tão insensatas, uma quanto a outra. Ao lado desses grandes partidos, formiga a numerosa tribo dos indiferentes que, sem convicção e sem paixão, amam tibiamente e gozam com economia. Onde, pois, está a sabedoria? Onde, pois, está a ciência de viver? Em nenhuma parte. E esse grande problema permaneceria inteiramente por resolver, se o Espiritismo não viesse em ajuda aos pesquisadores, em lhes demonstrando as relações que existem entre o corpo e a alma. E em dizendo que, uma vez que são necessários um ao outro, é preciso cuidar de ambos. O Espiritismo vem nos afirmar a necessidade do cuidado de ambos. Pois bem, se assim é preciso, Deus também nos enviou sabiamente aqueles que nos auxiliam. Quando a enfermidade está presente, nós temos os médicos da terra, que cuidam do nosso corpo físico. Mas também Deus nos encaminhou os médicos enfermeiros espirituais, que cuidam do nosso espírito, da nossa alma. Por isso, pegando o gancho, que quando nós estamos na casa espírita, passamos por alguma conversação, algum atendimento fraterno, e o paciente, o irmão que nos relata estar tomando tais medicações para o corpo físico, em nenhum momento dever-se-á dizer que deve o parar. Porque nós estamos aqui dentro da casa espírita para auxiliar o cuidado com o corpo espiritual, o seu equilíbrio, reforçando o que o médico da terra, pelo seu estudo, pela sua busca, disse-lhe que tem que tomar tais medicações, segue-o cuidando do corpo físico, para que ambos caminhem lado a lado, em equilíbrio, corpo físico e corpo espiritual. Amai, pois, vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Reforça-nos o que há pouco dissemos, que o corpo é um instrumento da nossa alma.
porque ele é passageiro. Ele foi nos emprestado, tem sua vida útil, ao pó vai retornar, mas o espírito, a alma prosseguirá. Então é preciso cuidar do corpo físico. Desconhecer as necessidades que são indicadas pela própria natureza é desconhecer a lei de Deus. Não o castigueis pelas faltas que o vosso livre-arbítrio fê-lo cometer. Vejamos. Não o castigueis pelas faltas que o livre-arbítrio fê-lo cometer. A gente escolhe cada coisa de vez em quando, né? Cada caminho que o corpo físico às vezes patina. Vai e não vai, vai e não vai, a gente castiga. E nós temos o discernimento, meus irmãos, para entender, para perceber até onde nós podemos, até onde nós conseguimos. Mas mesmo assim a gente testa, né? Não, dá mais um pouquinho, a gente vai mais um pouquinho. E às vezes não vai, meus irmãos. Isso é uma máquina que tem que ser cuidada diariamente, lubrificada diariamente. Há pouco, antes de sair de casa, comentei, eu estou com uma dor numa perna. Hoje me permiti sair de casa, depois desse longo tempo, a não ser ir ao médico e à farmácia, né, que foram meus 2 locais de visita mais assíduos, ao mercado. A gente precisa comprar para comer, para cuidar do corpo físico, não? E estava garoando quando eu desci do Uber, e aí eu disse, não, pode deixar que eu levo. Eu moro no 2º piso, então eu agarrei todas as sacolas de uma vez só. Pesadas? Não deveria. Olha a exemplificação errada. Peguei aquelas sacolas, abracei e subi. Cheguei, larguei as sacolas, comecei a guardar. Me sentei no sofá, meus irmãos. Dói aqui, dói aqui, dói. Eu disse, meu Deus do céu, eu com meus 39 anos estou assim, descuidado, né? Escolhas, livre-arbítrio. Então nós temos, meus irmãos, que cuidar dessa riqueza que Deus nos deu. E utilizá-lo da melhor forma para o nosso sucesso. Para o nosso sucesso. O dos quais ele é tão responsável como é o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. Sereis, pois, mais perfeitos se martirizando o corpo, com isso não ficais menos egoístas, menos orgulhosos e poucos caridosos para com o vosso próximo? É uma pergunta. Não. A perfeição não está nisso. Ela está inteiramente nas reformas que faremos. Ela está inteiramente nas reformas que fareis vosso espírito suportar. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. É o meio de torná-lo dócil à vontade de Deus. E o único que conduz à perfeição. Meus irmãos, finalizo dizendo: cuidar do corpo e do espírito é indispensável. Deve ser diário, contínuo, permanente. Hábitos devem ser mudados quando identificados a necessidade, para o nosso melhor, para que essa máquina que nos foi dada para trabalhar suporte o tempo necessário e assumido junto à espiritualidade, junto a Deus, porque tem uma validade. E se bem cuidado, com certeza nós vamos conseguir
terminar o processo que aqui na Terra viemos fazer, pela oportunidade que nos foi dada. Vamos rever nossas rotinas, vamos rever nossos pensamentos, vamos rever as nossas opiniões, para que sejamos mais felizes. E para que essa dor, que todos nós somos acometidos, venha, que tenhamos condições de suportá-la, aprendendo com ela e evoluindo a cada instante. Vou ter que reduzir o meu pecado da gula. É preciso. Já vou me habituar a tal de algumas restrições que o corpo deve fazer, alocando algumas coisas para outras mais sadias, porque se eu continuar a pensar erroneamente, pouco tempo eu hei de durar, talvez muito menos aquilo que eu assumi. Sejamos conscientes, meus irmãos, e sejamos responsáveis, porque Deus acredita, confia em cada um de nós e sabe da capacidade que todos nós temos de sermos vitoriosos. Não vamos deixar que a aprovação momentânea venha a sucumbir o nosso processo reencarnatório. Ela é um processo de elevação. É uma prova que todos nós podemos passar. Tenhamos certeza disso. Nosso muito obrigado à casa, muito obrigado aos irmãos pela paciência, perdão pelos 3 minutos que passamos, e que todos nós tenhamos um bom retorno ao nosso lar, aos nossos afazeres, e amanhã, a todos aqueles que na verdade todos somos um pouco criança, possamos passar felizes, contentes e acreditando sempre que estamos aqui para vencer. Nosso muito obrigado a todos e um grande abraço e uma boa noite. Que assim seja.